Olá, pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, cara. Ricardo, hoje a gente traz aquele projeto, efetivamente o primeiro debate dessa temporada, né? Porque a gente já trouxe da outra vez o caso Braskem, mas só um dos convidados apresentaram. Dessa vez a gente tem a honra de contar com dois convidados, né? Imagina as posições divergentes. Exatamente. Aí o debate. Exatamente. Talvez nem tanto, né? Não, mas tudo bem. O debate é sobre o plano diretor, a importância do plano diretor para a nossa cidade, a gente vai discutir isso. A gente trouxe Alfredo Breda, CEO da Telecil. A Telecil é uma das maiores empresas de construção civil aqui de Alagoas. Prazer, Alfredo. Muito obrigado pela presença. Prazer todo meu, eu agradeço. E trouxe o professor Geraldo Faria. O Alfredo é vice-presidente da Sinduscom. Eu sou do Sinduscom e da CEBIC, que é a Câmara CEBIC. Brasileira da Indústria da Construção. Professor Geraldo Faria, tudo bom, professor Geraldo? O professor Geraldo é do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Antigamente era junto com o CREA, hoje é separado, né? Separamos E emancipamos também. a tutela dos engenheiros. Era uma briga antiga essa. Também. Não sei se era uma briga. Eu acompanhei isso pelo menos um A gente tempo. convivia. Eu sei, eu falo briga, não precisa Chegamos até a necessariamente ser. disputar a presidência do CREA. Mas foi uma separação justa, foi necessário ter o CAL em um lugar. Eu sou engenheiro civil, sou de CREA, e eu acho que precisava, sim, precisava. Natural, né? Precisa, Natural. claro, sem sombra de dúvida. Então, a gente vai discutir sobre o plano diretor, então eu vou fazer uma pergunta bem básica para os dois, para a gente começar a iniciar o debate, que é qual a importância do plano diretor para Maceió? Pois não, professor. Bom, eu sempre dizia para os meus alunos e sempre digo para as pessoas que dizem que Maceió é uma cidade desorganizada, mal planejada. Mas as pessoas desconhecem, ou às vezes esquecem, que Maceió nasceu com um plano diretor, plano de Melo Póvoas. O centro da cidade, o traçado das ruas da cidade, se você pegar o mapa de Melo Póvoas lá de 1821, ele bate exatamente com o arruamento que nós temos hoje no centro da cidade. Então, ela já começou organizada. E, aos poucos, cada avanço, né, que a cidade foi experimentando ao longo do tempo, ela foi recebendo um certo planejamento também. Né, o traçado dos grandes vias, né, aqui do Tabuleiro, a Fernando de Lima, do Valdo Góes Monteiro, a Via Litorânea, etc. E tal. E, ao longo dela, foram sendo abertos loteamentos planejados, projetados, né? Numa época em que se construía casas, basicamente casas, né? Depois, claro que... Bom, e aí tem muitos detalhes, eu não posso me alongar demais, vocês é que me... Mas sempre existiu um planejamento, talvez ad hoc, né? Ou seja, para determinados pontos da cidade, determinados locais da cidade. Um plano diretor mesmo assim... Com esse nome... Com esse nome... Só tem um, né? Temos o primeiro que eu conheço é do plano diretor de transportes, feitos pelo GEIPOT, que foi um longo trabalho, caríssimo, com tecnologia americana, que eu até conheci os colegas que fizeram esse plano, foram meus colegas lá no GEIPOT, mas ele foi deixado de lado. Se não me engano, tem 1 ou 2 volumes ainda disponíveis aí, os que existiam foram comidos pelas traças. Tem pelo menos 50 anos, né? Ou um pouco mais, 50 talvez. anos, 50 anos, de 1983, 84, não sei, a entrega desse trabalho. E depois tem as várias versões do plano diretor, né, que começaram um pouco antes, mas o que a gente pode dizer assim, que foi o plano mesmo assim, mais completo, foi o da Complan, né, de 1985. E que teve um amplo debate, lembrando isso, a gente falava aqui rapidamente, né? Eu lembro que havia uma mobilização de várias entidades da sociedade e, enfim, de pessoas interessadas nisso. Os embates na Câmara Municipal eram muito intensos. As pessoas iam e acompanhavam isso na Câmara e, enfim, de certa forma, participavam, né? Se manifestavam. Não se vê, por exemplo, nesse momento em que se discute o novo plano com um atraso de 10, 15 anos, né? Essa renovação do plano, a atualização, essa mobilização.
Por quê, professor? E por que, Maurício? Maurício, não, perdão. Alfredo. O Alfredo é irmão do Maurício Breda. Isso. É muito parecido, inclusive. E chamar de Maurício, para mim é um prazer. Mauricinho que eu chamo, que é meu irmão, mas doutor Maurício é uma figura importante aqui da sociedade, um magistrado diferenciado. Eu só teço elogios a ele porque são verdadeiros, não é porque é meu irmão, não. Então, eu agradeço quando você chama de Maurício, é muito bacana. Eu digo que o Maurício é responsável pela lei seca aqui. Foi ele, né? Ajudou muito, é verdade. Nossa, hoje ele está na vara civil, está mais calmo, graças a Deus. Tá bom. Mas, só complementando aí, eu nem sabia desse detalhe aí do plano diretor. É um professor. Então, estou com um professor do lado, é diferente. Um professor, eu sou um empresário. Eu estudei engenharia, mas sou um empresário. Então, é um pouquinho diferente o que eu trato, mas perfeitas as colocações dele em relação a isso. Então, há muitos anos, Maceió nasceu com um plano diretor e eu não sabia. Então, bacana. A segunda coisa, ele falando das coisas, loteamento subindo e tal, o meu avô Gutenberg Breda, foi quem fundou o bairro da Gruta de Lourdes. Isso aí, ele tinha uma casa no centro de Maceió, onde ele edificou o edifício Breda, onde era a casa que eles moravam. E dali, ele comprou uma área, né, ali em cima e fez a Mansão dos Breda, né? Mansão dos Breda, onde é o gás hoje, aquela casa que eu convivi naquela casa a vida toda. E dali criou aquele bairro, um grande loteamento, tá? E aí fez casas, exatamente, não eram prédios, eram casas, mas aí fez o edifício Breda, fez o edifício São Carlos, que é o vizinho a Fênix também, primeiro prédio de apartamentos aqui maior de Maceió, e então desbravou uma região mais ou menos planejado, tá? Porque naquela época, entenda aí, anos 60, aí, existia alguma coisa, mas não tinha um plano diretor, Maceió não tinha, as cidades não, em geral no Brasil, não tinham um plano diretor. Então, assim, Maceió vem crescendo, a gente fala de forma um pouco desordenada, é verdade, porque cada um ia fazendo o que achava que deveria fazer. E agora vem se tentando, desde a época em que obrigatoriamente foi instituída a figura do plano diretor, tem que ter plano diretor, tem que a cada 10 anos fazer as devidas alterações, mas sempre se atrasa alguma coisa e a gente está um pouco... no nosso caso, a gente está um pouco atrasado, mas eu acho que tudo tem seu tempo e que vai acontecer de maneira... Mas discutir exatamente o fato de que não há uma pressão para essa atualização. Só para atrapalhar, só para atrapalhar a pressão aqui. O que é que ocorre hoje? As redes sociais. Então, muita coisa é discutida nas redes sociais. Então, começa a se discutir plano diretor na rede social. E aí, as pessoas, no lugar de irem presencialmente, hoje em dia, tem um casal conversando. Aí você descobre que ele está conversando pelo WhatsApp com ele do lado dele. Como é que pode isso? Então, só para entender o que é que está acontecendo, por isso que existe, na minha opinião, tá? Sem querer essa desmobilização. Mais natural. É uma mobilização nas redes sociais. A multidão está na rede social. Exatamente, eu acho. E é onde tem que ser trabalhado mais fortemente o plano diretor, a própria Câmara e tudo mais. Tem que levar a gente para conversar, óbvio. Também mas não adianta que isso... presencial é fundamental. Principalmente a turma mais jovem, tá? Só para... É uma colocação apenas. Desculpa. Não, tudo bem, ótimo. Uma grande contribuição. Acho que é um fator importante essa questão das redes sociais hoje. Digamos, nesse retraimento da esfera pública, do espaço público, né, que era o espaço do debate, né, que é o espaço do debate. Mas, voltando à sua questão, né, de por que houve esse momento de valorização do plano diretor e depois a perda? Em primeiro, eu acho que 3 elementos. Primeiro, Brasília. Brasília, como uma grande imagem nacional, foi criada, né, e isso despertou, acho que na sociedade brasileira, a ideia de que as cidades podiam ser planejadas, né? Bem planejadas, serem bonitas. Em segundo lugar, a experiência de Curitiba, o planejamento de Curitiba, que se tornou uma referência internacional de plano diretor, né? E depois, em terceiro lugar, a eclosão, uma falta de melhor... populacional, o processo de urbanização brasileira, né, da migração do campo para a cidade, que fez, a partir da década de 70, que as cidades se tornassem extremamente populosas. O êxodo rural no Brasil. E com todos os problemas que começaram a aparecer
da cidade. Então, aí isso despertou um debate, vamos organizar esse processo. E, é claro, você pode citar um quarto elemento, que era o poder central, que dava todo o apoio através da criação da Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano, né, que financiava planos diretores, que estimulavam que os governos estaduais também empreendessem esse processo, e as prefeituras também, principalmente as prefeituras das capitais. Então, essa é a história, mais ou menos, lá do... Eu acho que acho que essa demora, inclusive, se deve muito a essa falta de mobilização. Eu vou pontuar aqui uma questão que me parece muito importante. Quando se discute agora, né, e tem um projeto praticamente pronto, né, vai ser do IPLAN, né, que vai ser discutido pela Câmara de Vereadores, há o interesse quando se fala no gabarito dos prédios, né, da orla, né? Mas e o resto? Porque é muito maior do que isso um plano diretor, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até fazendo essa distinção, né, do Estatuto da Cidade, plano diretor, enfim, o que é parte de quê? Acho que na maior parte das vezes as pessoas confundem plano diretor com Código de Urbanismo. O Código de Urbanismo é um elemento do plano diretor, é um complemento do plano diretor que define os parâmetros de construção, de ocupação do solo, assim por diante. Mas o plano diretor é que traça os rumos da cidade, define para onde a cidade deve crescer, qual é a melhor ocupação do solo, que áreas preservar, enfim, levando em consideração as potencialidades do território, potencialidades naturais, de paisagem, de vegetação, né, enfim, dos elementos que compõem do processo do clima, né? Nós temos aqui em Maceió sérios problemas de inundação nas áreas baixas. Por ano, nós temos quase 2 metros, né? Se tudo que chovesse no ano chovesse no mesmo dia, nós todos morreríamos afogados, porque ela chove 2 metros de altura, ou seja, são 2.000 acumulados ao longo do ano. E ela se espalha pelo território. Essa chuva que cai alimenta o subsolo, né, os lençóis freáticos, que resolvem grande parte, ainda hoje, o problema de abastecimento, né, de água da cidade. E que correm sérios riscos se, por exemplo, saneamento não for feito, de contaminação desses lençóis. Pois é, essa história do crescimento, né, de uma região, eu queria que você falasse um pouco, Alfredo, sobre isso. Quando você adensa ali a população, você está exigindo mais serviço de esgotamento sanitário, de abastecimento de água, de fornecimento de energia elétrica. Como é que vocês planejam isso quando vocês vão ocupar uma determinada região? E há o interesse, obviamente, uma região em que você tem um retorno maior como empresário. Como é que vocês negociam isso com essas empresas que são responsáveis por esses serviços? Hoje, com a privatização, tanto da Equatorial como da BRK, Casal, né? Casal e BRK. Casal não existe mais. Exatamente. A privatização foi a BRK, que hoje ficou com os serviços da Casal, e BRK e Equatorial com os serviços da antiga CEAL. Isso aí modificou bastante assim, a nossa relação, a relação do construtor com essas empresas que investem em saneamento e em eletricidade. Eles começaram realmente a fazer grandes investimentos e a resolver os problemas que tínhamos nessas regiões. Então, por exemplo, Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca, que já é uma área adensada, então é uma área que a gente não tem assim hoje grandes problemas. Não tem saneamento, lá você não tem problema, você tem esgotamento sanitário. O esgotamento, aquela drenagem que vai para o mar, grande parte é drenagem mesmo de águas pluviais de chuva, a rua suja, tudo e aquilo vai. Tem alguma coisa clandestina de residências antigas que eram ligadas diretamente à drenagem e tal, mas que os prédios, os empreendimentos construídos de forma regular, eles são regulares, são feitos com todos os cuidados, com autorizações dos órgãos ambientais e as concessionárias. Então, assim, eu não vejo problema nisso nessas áreas que já estão adensadas. Existe um maior problema nas áreas de crescimento, de expansão urbana, parte alta de Maceió, que está se trabalhando também a Sanama e também a própria BRK na parte de esgotamento, nessa parte alta, que é ali Benedito Bentes, aquela região toda, e tudo que nós estamos
construindo já nessa região, está sendo construído já com o esgotamento sanitário. Não é mais nem estação de tratamento, porque antigamente, há uns 10 anos atrás, vamos dizer aí, a gente construía, tinha que fazer estações de tratamento de esgoto. E aí é de lascar, porque a estação de tratamento de esgoto, o condomínio não dava manutenção, por sua vez a companhia que a gente entregava, não dava também a manutenção. Hoje não. Hoje está sendo interligado na rede de esgoto, a rede de esgoto geral, que vai para aquela região da Sanama, onde tem aquele tratamento grande lá em cima, no Midi de Tubentes. Então, isso aí está praticamente resolvido. Óbvio que Está resolvido, professor? Não, calma, está praticamente resolvido. Maceió, mas eu queria ouvir a opinião dele sobre isso. Maceió é uma cidade que ela tem ela está muito bem coberta pelo saneamento comparada a grande parte, a maioria das cidades do país. Então, Maceió hoje ela se destaca, na minha opinião, como uma cidade com grandes possibilidades de crescimento por conta disso. A gente tem saneamento, tem água, a gente tem onde buscar água, está se ampliando os sistemas de abastecimento, inclusive partindo para a região metropolitana. BRK está trabalhando ali fortemente. Eu não estou aqui para elogiar a BRK, não, que eu até brigo às vezes com o presidente da BRK. Herbert, pelo amor de Deus, ajuda aqui. A gente conversa, tem liberdade de conversar, mas está também crescendo em direção a Marechal Deodoro e está se trabalhando ali para ter o esgotamento em toda aquela região, naqueles loteamentos que estão sendo construídos. São né? muitos, né? Porque, aí se eu começar a falar, vou falar aqui, Maceió, vocação de Maceió, casas, é Marechal Deodoro. Então, casas em Maceió, para a classe média, média alta e alta, é Marechal Deodoro, só para entender, não é mais Maceió. Porque não tem onde você construir. Prédio, né? Mas prédio não tem prédios, isso, né? Tem uma exigência maior desse prédios estão em Maceió, mas prédios estão na região Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca, toda aquela região ali. Cabe. Aquilo ali não tem problema. Agora, temos um problema. Eu acho que é aí que reside o problema. Aí tem um problema, o trânsito. A gente tem um problema de trânsito. O adensamento, a gente tem um problema grande de trânsito. Achar soluções. Pela Fernando de Lima aqui é o caos, né? Mas nós temos um plano diretor, porque as pessoas a gente começam a querer inventar muita coisa. Nós temos as pessoas em geral. Nós temos um plano diretor inteligente. Por que inteligente? Você pega um terreno, né? Ele é código de edificações, mas está tudo embutido lá no plano diretor. Ele pega um terreno, o terreno tem 1.000 metros quadrados. Então, você pode construir 4.000 metros quadrados. Só para ter uma ideia. E tem mais uma outorga de 500 metros quadrados. Você pode construir 4.500 metros quadrados. Eu estou fazendo números absolutos aqui, num terreno de 1.000 metros quadrados. Mas quanto mais você sobe o prédio, mais você tem que estreitar o prédio. Isso é a inteligência do nosso plano diretor. É ventilação, essa coisa toda, o que antigamente não era assim. Então, a demanda do serviço. Sim, eu sei. Cresce, mas eu estou dizendo que nós temos um sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário muito bom, que atende muito bem. Atende sim. Deixa eu ver um pouco, professor. Professor, atende bem. Por favor. Geral. A gente tem que ver isso na história, né? Certo. Quer dizer, essa área hoje que está sendo mais procurada, né, para investimentos imobiliários, edificações. Que é uma área belíssima, né? Convenhamos. Ela foi inicialmente planejada para loteamentos residenciais, casas térreas, no momento em que as pessoas tinham um carro. As ruas foram projetadas para ruas estreitas. Quando tinha, né? Também. E, aos poucos, a cada ciclo econômico, vai havendo um processo de substituição. Então, a primeira substituição derruba a casa, constrói um predinho pequeno. Segundo momento, destrói o predinho, faz uma incorporação de lotezinhos e uma área maior se constrói. Mas a rua permanece com aquela largura de 9 metros, calçada de 1 metro, 1,5 metro. Né? E esse é o problema de Maceió. Né? Eu pego o exemplo de Curitiba, por exemplo. Quando Curitiba se pensou quando começou a fazer os loteamentos residenciais, as ruas eram de 20 metros de largura. 20 metros de largura. E hoje é a solução. Quer dizer, se você não tem ainda. Né? Se você tem calçadas generosas, pedestre, arborizadas e tal,
É porque você tem ruas largas. Professor, e a gente Então, não foi feito. Nesse processo de substituição, só terminando. Pois não. Nesse processo de substituição, não houve uma exigência da da prefeitura, de planejar o recuo necessário para que, ao longo do tempo, se pudesse alargar essas ruas. Um recuo maior dos prédios, né, para que, eventualmente, alargasse isso. Porque você veja, hoje você vai fazer um... Vou alargar a rua aqui só para indenização, tem uma vai casa, ser um caos. Né, você pega Não tem mais lugar, na verdade. Vou lhe atrapalhar, mas já o senhor volta aí. Mas você atrapalhar. observe a orla da Ponta Verde, ali dos Sete Coqueiros ao Alagoinha. A orla mais bonita do Brasil, uma das mais bonitas do mundo. Por que isso? Porque tem uma praça na frente. e tem um recuo Então, do mar. Maceió poderia, se alguém tivesse planejado aquela época, aquela praça seguiria até o Hotel Jatiuca e ia por ali. Imagine o que seria. O que é possível fazer hoje é mitigar um problema que existe. Pois é, estrutural. Pois é, esse é o problema. Eu estava falando, por isso que eu falei isso aqui, que ele estava falando que a gente precisa rua lá, precisa, mas não tem mais como Eu acho que alargar. para mitigar, eu acho complicado. Agora, tem que planejar as novas áreas. Sim. Você veja Não a tem área mais da como- Josefa de Mello. Josefa de Mello não foi planejada. Teve lá uma charrete, né? Houve um plano master plan, né? De como Messias as liderou isso, as Messias edificações, liderou isso, vias, né? Messias, Iam ser Planejamento. planejamento do planejadas. Messias, exatamente. As expansões novas das cidades hoje não, da cidade de Maceió hoje não contam com quantos arquitetos nós temos efetivos na prefeitura? Nós temos normalmente cargos de confiança que entra um ano, o ano seguinte sai, às vezes até permanece mais tempo, mas não tem uma equipe Quadro de pessoal permanente que pensa a Interessante cidade, isso. discute com a Sinduscom, com a ADEME, com todos os setores interessados. O que é um plano diretor? É um contrato social. De como é que os diversos interesses, que às vezes podem ser antagônicos, podem ser contraditórios, mas que conversam e chegam a um certo consenso, e se não for possível o consenso, o menor perda possível para alguns setores. Né? De chegar a uma ideia de cidade, de como as áreas novas vão ser pensadas. Eu me refiro, por exemplo, ao litoral norte agora. Ele necessariamente tinha que ter um master plan ali. Se você pegar, foi bom o Alfredo ter mencionado a questão lá a riqueza que é urbanística a Pajuçara, a largura que nós temos, porque se você olhar ao longo, indo em direção ao norte, essa faixa litorânea vai se estreitando até zerar a partir de Jacarecica. Já não tem mais área pública frente ao mar ali, a não ser a área da areia. Sequer acesso. Né? Nem área pública, sequer acesso. Mas naturalmente ali tem um então, detalhe. Tinha que ter porque é uma área que não pertence ao dono do terreno. Mas ali tem um pertence à problema da sociedade. topografia. Aquilo é um problema porque o que é que ocorre? A gente vai, aquela pista que vai para Paripoeira, porque eu vivo em Paripoeira a infância toda. Então, aquela pista para Paripoeira do lado é uma barreira. É a barreira, a pista e um pedacinho de praia desse tamanho. Não tem nada. Ali acabou, é verdade. Não tem. Aquilo ali tem um problema difícil de difícil solução. Professor, vocês estavam cobrando, apoiando inclusive o Ministério Público, para que novas licenças não fossem cedidas para a construção, licenças ambientais, naquela região. Sim. Por quê? O Ministério Público fez uma nota, fez uma reclamação, o nome técnico é esse, não, reclamação não, uma recomendação à Prefeitura, de 36 páginas. Coisa que eu nunca tinha visto assim, do ponto de vista jurídico, muito bem fundamentada. E a gente leu aquilo com atenção, né, aquela nota, e, de certa forma, eles têm razão, né, de aguardar o plano diretor. A recomendação não é de interromper, mas é de sustar Suspender enquanto o plano diretor não define exatamente o que se quer. Se o plano diretor definir, se a Câmara de Vereadores finalmente decidir que aquilo ali vai ser um cordão de edificações, de prédios, de espigões, pé na areia, como chama, a cidade vai ter que aceitar isso, né? Porque o poder público vai definir isso.
Mas eu acho que cabe, antes disso, uma discussão e ver alternativas, né? Até porque eu acho que, de repente, você veja voltando ao exemplo de Curitiba, né? Por que deu certo? Porque a prefeitura chamou os setores interessados, o crescimento da E a cidade. população também, né? A população precisa participar disso, né? Hoje, né? Na época, não. Na época Sim, era pois ditadura Não, militar. ditadura não. Né? O lugar do povo era em casa. A cidade estava crescendo numa direção, ele chamou os setores, essa direção, vocês não vão ter muito futuro, não. Vocês vão talvez construir muitos prédios aqui, mas vai esgotar Jaime logo. Lerner ali? Jaime Lerner. Ele é o chefe da equipe, mas era uma equipe que tinha com ele, né? E ele indicou outras áreas, que são setores estruturais da cidade, áreas novas, e o setor imobiliário ganhou muito mais, muito mais do que se tivesse continuado naquele... Interessante, desde que planejado. Alfredo, primeiro que queria que você falasse da história das licenças, e se vocês veem essa expectativa, por exemplo, de uma nova área para que o mercado imobiliário possa atuar nessa expansão? Perfeito. A questão do Ministério Público aí, na verdade, é um assunto polêmico, complexo, é uma recomendação que o Ministério Público fez, mas uma recomendação, e, na verdade... Ou seja, recomendação não tem poder nada, só se judicializar, se não sei o quê, mas pelo meu entendimento é uma recomendação, uma sugestão do Ministério Público, tem que ser ouvida, e está sendo ouvida pelo setor imobiliário em geral, tanto a DEME, Sinduscom, como a própria CEMURB, o CREA, CAL e todo mundo, cada um está tecendo sua opinião. Eu só acho que na recomendação ela endurece em determinado... Por exemplo, o cara já tem a licença ambiental, tem o projeto aprovado, tudo mais, já vendeu, não, agora para. Aí não pode. Aí é uma insegurança jurídica que a gente não pode permitir que haja insegurança jurídica. Contudo, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu lhe vendi uma unidade imobiliária, você me comprou, e aí chega... Mas não paguei, não. Não, mas você paga, né? Com certeza. Mas comprou um exemplo, né? Um exemplo. E aí, a pessoa... Isso aí a gente tem que combater isso fortemente. Agora, os novos empreendimentos devem ser conversados, eu concordo que tem que ter um direcionamento, tem que ter um limitador de altura, a gente não pode... Hoje estão 20 andares lá, eu acho um exagero 20 andares, eu acho que tem que ter, eu acho que é interessante a gente, inclusive a própria DEME, Sinduscom, em 2015, 2016, 2017, não me lembro o dia exato, eu era presidente de Sinduscom, e nós apresentamos ao governador à época, o Renan Filho, o projeto da Rota da Salsa, que era eu acho que não sei se o senhor conhece, mas é um caminho ali na frente dos prédios com intertravado, tal, que pode até entrar o carro local, mas não, nada para o cara ficar circulando, mas um grande calçadão que seguiria ali naquela rota. Então, isso deveria ser implementado em toda aquela região ali, porque... Que aquela região... Especifique. Ali que já começa logo depois de Jacarecica, logo após Jacarecica, vai seguindo até onde for possível seguir. Então, tinha um projeto que vai seguindo até Riacho Doce. Uma via interna, né? Seria uma via interna, um grande calçadão, tal, de contemplação, tal. Então, assim, eu acho que tudo isso pode ser feito. A gente tem que trabalhar da melhor maneira possível. Agora, não se pode, assim, a pessoa quer morar ali naquela região, o cidadão quer morar ali naquela região, quer ter um apartamento ali. O sonho de todo mundo que quero morar próximo à praia. Todo mundo não, até porque eu vendo muito apartamento na região de Benito Bentes e as pessoas têm condição de comprar embaixo e querem morar lá. É interessante isso aqui. Depois eu explico, mas é super interessante a nossa população, como funciona. O clima lá em cima é bem mais agradável do que aqui embaixo, lá embaixo. Mas assim, as pessoas têm o direito. Eu quero morar aqui, existe possibilidade de morar ali naquela região a um preço mais barato do que você mora na Ponta Verde. Ponta Verde hoje é impraticável. Um metro quadrado é muito caro e tudo mais. Tem uma moradia melhor. Então, eu acho que ali pode ser feita uma coisa bem interessante com o plano diretor, só não concordo com um impedimento, pode até parar, assim, olha, o que não está vendido, o que não está ainda, vamos administrar e ver que solução vai ser dada, mas o plano diretor precisa ter uma velocidade, precisa ter velocidade. Aí, estamos com o plano diretor, a gente vai levar, vai para a Câmara, vai discutir, vai não sei o quê, e leva mais 2 anos, e para todo o investimento imobiliário na região. E investimento imobiliário, ele gera emprego e renda. Imagine um trabalhador na construção, são mais 3 indiretos, então são 4, só para você pensar. E um trabalhador tem em casa mais 4 pessoas para sustentar, são 5.
Então, uma empresa que tenha 1.000 funcionários, por exemplo, são 1.000 vezes 3.000 com 4, né? 4.000, 5 pessoas, são 20.000 pessoas que vivem dessa empresa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim. Está aceitado ele, professor. Mas esse meu discurso é um discurso verdadeiro que eu venho acompanhando tudo bem. A gente só precisa, assim, sempre falar a verdade. Eu tenho um problema que eu falo sempre a verdade. Então, isso é um problema. Às vezes, eu magoo alguém, às vezes não, mas eu tenho um problema de falar a verdade, gosto de falar a verdade. E gosto do setor imobiliário. Eu sou fã do setor imobiliário porque ele produz riqueza para a nossa cidade, para o nosso país. Então, é super importante a gente ter muito cuidado na hora de elaborar o plano diretor. Chega no plano diretor, o cara diz, não, vamos aumentar a outorga. Quem vai pagar a conta é você, consumidor. Está errado. Como é que você vai aumentar a outorga? Você tem que fazer uma coisa que fique mais barato para o consumidor. Agora, na discussão da reforma tributária, aumentaram a tributação para o setor da construção. Vai aumentar em mais 5% na veia o valor do imóvel. E quem paga a conta? Alfredo, por favor, então, vamos tentar. Vou voltar aqui agora. Vou voltar. Foi só como exemplo. Sobre a área... É porque eu me entusiasmo. Sobre essa região norte ainda. Sobre essa região norte. Tem 3 aspectos. Aí que você falou, 2 falas suas durante essa... A primeira foi cada um faz o que quer. Essa foi a sua primeira fala. Em alguns momentos, cada um faz o que quer. Fez o que quis. Foi na época que eu falei do meu avô, quando foi fazer um negócio lá em cima. E voltando-se para a região norte, a gente tem o direito das pessoas morarem em frente ao mar, mas você tem o direito da população ter o acesso à praia. E a gente está falando de construções pé na areia, que eu chamo pé na areia, que é construção com pé na areia. É impacto de vizinhança. Exatamente, né? o impacto, considerar, o impacto ambiental. Aí tem a turma o pessoal do meio ambiente fala justamente dessa. Que essa gama de construção do avanço do mar. O avanço do mar. Há um impacto na cidade inteira, em outras regiões da orla. O acesso, né, eu reitero isso, o acesso das pessoas ao mar e uma desordenação no sentido da questão dos tamanhos dos prédios. Eu vejo prédios cada vez maiores. Eu vi um com mais de 20 andares. Você falou 20 andares, eu vi um... É limitado a 20. Mas tinha um com mais de 20 andares. E isso traz com 20 apartamentos por andar. Traz um problema muita coisa, né? do ar, da circulação do ar e tudo mais. E aí você fala da velocidade do plano diretor. Né? Enquanto o plano diretor não acontece, aí a construção civil ela vai continuar. Ela tem que seguir. Agora, você veja que quando eu coloquei primeiro, anos 60, aquilo que eu falei do meu avô na Gruta de Lourdes. Aí ele que fez o que achou, mas até que fez bem feito. Graças a Deus. Eu até sou fã dele e segui aqui o que ele fez. Em relação ao acesso, os acessos lá já são pré-determinados, todo o litoral norte de Maceió. Existem áreas determinadas já, no plano diretor, tudo mais, que são aqueles acessos a cada tantos metros, não sei se é 1 quilômetro, o que é, mas tem os acessos à praia que não podem ser fechados. Além do que, a gente está sugerindo também esse grande calçadão, porque isso aí vai valorizar o mercado imobiliário para a população, vai ser fantástico. Você vai poder passear ali à noite, de dia, ir à praia e usar toda aquela orla. Aí deixa de ser o cara dizer o pé na areia. O pé na areia, o cara vai ter que pular, passar pelo calçadão. Então, assim, todas essas coisas vão ser... tem que ser bem resolvidas aí no plano diretor. E a altura, eu acho que a altura não pode ser tão alta, porque eu vejo Camboriú, é uma desgraça aquilo ali. Para mim, é um desastre Camboriú. A pessoa nem anda. Mais alto, o outro tem que se construir uma concorrência entre até eles, a pé é difícil de andar em Camboriú. Imagine de carro. E aquilo ali, aí eles fizeram engorda da praia, engorda fantástica, não sei. E coisa nenhuma, aquilo ali é horroroso, Camboriú. Aquilo ali, eles vão fazer um prédio agora, 500 metros de altura, um negócio absurdo. Uma disputa entre as suas mas paciência, tá tudo bem, tá lá em Camboriú, aqui não vai acontecer isso nunca. A orla da gente... A gente quer evitar exatamente o Camboriú aqui. Não vai agora, ter. O principal, o senhor acha que corre esse risco dessa questão... Professor, o senhor acha que corre esse risco de Maceió virar o Camboriú, a orla de Maceió? Toda cidade turística... Você nem que a gente sabe que o mercado imobiliário não é apenas para os moradores da cidade. O Camboriú é internacional. Exato. Sabe lá o que como, de onde, né? Quem é que paga aqueles apartamentos lá, né? É verdade. Uma investigação
Aí pode mostrar quem é verdadeiro, quem é o verdadeiro mercado. Mas eu acho que a questão fundamental de Maceió é a omissão da prefeitura nesses últimos 20 anos do planejamento urbano. E isso todos nós devemos afirmar e gritar, porque houve essa omissão. E houve até modificação, salvo melhor juízo, ou posso estar enganado, em parâmetros por decreto, coisa que altera profundamente a ideia ou qualquer concepção do plano diretor anterior. Eu me lembro que o plano de 1985 falava que todo o coqueiral da orla de Maceió deveria ser preservado como patrimônio ambiental e paisagístico. Hoje nós temos quantos coqueiros, a gente contar nos dedos, os que ainda resistem ao avanço da maré. Né? Porque já várias vocês têm essa preocupação, né, com o avanço da maré. Tem. Esse é um elemento novo, de uns 10 anos para cá, que está entrando nas considerações de ocupação dessas áreas de preservação ambiental, de preservação permanente, que é, aliás, a área litorânea. Né? E nós temos o plano de gestão, né, integrado, o PGI, que foi aprovado recentemente, que define exatamente alguns cuidados fundamentais a serem observados na ocupação dessas áreas, principalmente. Imagine comprando imóveis pé na areia e a gente não sabe exatamente. Lembrar que eu falei 1981, 1921, plano de Melo Povas, mas se pegar o livro do Ivan Fernandes de Lima, Maceió Restinga, isso aqui tudo já foi mar. Já houve glaciações. E o planeta continua seu ciclo, né? Já houve glaciações em que o mar avançou. Isso aqui tudo era... né? Nós temos essa formação de barreira. O que era barreira é paleobarreira, paleofalésias. O mar ia até lá. Especificamente ali na região norte, professor, é uma preocupação do CAL com a forma como os prédios estão sendo levantados? Olha, a preocupação do CAL em si, não, mas digamos, da sociedade como um todo, e o CAL, os arquitetos, são uma parte da sociedade. E também, vamos ser honestos aqui, né? Todos os arquitetos que pensam a mesma coisa. Né? Nós estamos preocupados em ocupação de uma área onde você não tem infraestrutura ainda de saneamento. Né? Você fala ali para a região norte. Para a região norte, Jacarecica para cima. O Alfredo até disse Jacarecica que nós temos. Pode ser que venha a ser implantado, e certamente vai ser implantado. Mas nós temos a Garça Torta, por exemplo, a gente sabe. Calma. Garça Torta, Guaxuma, a gente sabe perfeitamente que falta água quase todo dia lá. Interessante. Né? Então é isso, pessoas que vão comprar se avançar conjuntamente com os cuidados. É preciso ter a garantia de que, né? E além do que tem a questão da paisagem, efetivamente, né? A disputa pela área do mar tem uma história em Maceió, né? Vem desde a instalação da Salgema lá, que afetou toda aquela área da avenida, né? E o setor imobiliário na época não reclamou. E ali estava... Não existia setor imobiliário naquela época, nos anos 70. Mas, Alfredo, se você lembrar, a cidade crescia ali para o Trapiche, se você lembrar. Totalmente contra aquela região. Aquilo ali acabou com a região, acabou com aquela da Braskem, realmente, o senhor tem razão, acabou com a região. Aquilo ali era um local de expansão de Maceió, uma das praias mais belas de Maceió, e acabou. A gente não consegue fazer nada ali, porque não... É o primeiro bairro que a Braskem derrubou. Pois infelizmente aconteceu isso. Foi uma decisão equivocada da época. Casa, né? Foi equivocada a época, tem que ser mais para dentro. Não, mas precisar perto do mar, não sei o que, nada disso. Mas aí aconteceu. Foi a decisão da ditadura e muito bem absorvida aqui pelos governos locais. E foi triste isso aí. Tem umas outras áreas ali, por exemplo, perto do shopping Jacarecica e Cruz das Almas, né? Nós tínhamos grandes sítios ali, que eu acho que eram terrenos públicos ali, que foram, salvo engano meu, cedidos e incomodados a associações, a Associação do Ministério Público, a Associação... Exatamente. Hoje está sendo construído lá, não sei o que vai ser, está sendo construído esse apartamento, o que é aquilo lá, mas...
naquela, pelo que na eu brigadeira do água. Do Pelo ônibus, que eu na verdade. entendo ali, se é uma área de comodato, significa que é área pública ainda, né? A gente Tá cedido. discutiu isso sobre Lagoa da Anja. Lagoa da Prefeitura disse que o vereador Alain Pierre, a Prefeitura de Maceió é sócia do Hotel Jatiuca. Eu não sabia. Eu também não sei. É sócia, tem sociedade com o grupo, né? Que construiu. Nunca soube disso. Porque é interessante tudo E isso. ele pediu, inclusive, as quantias, né, que a Prefeitura estaria ou deveria receber. Só retornando ao litoral norte, em relação ao saneamento, ele está sendo, professor, está sendo construído o esgotamento sanitário pela Prefeitura de Maceió, recursos do CAF. Inclusive, a minha empresa é uma das construtoras que está no consórcio que está fazendo isso aí. E ele vai até ali o Rio Saúde, tá? Toda aquela região está sendo saneada. Tivemos algumas dificuldades porque você tem, por exemplo, tem um elevatório em Gaça-Torta, aí a população não quer que faça elevatória. Minha gente, a elevatória é necessária para pegar o esgoto de vocês aqui, de Gaça-Torta, e botar, mas tem um mau cheiro. Briga, né? Tem uma briga, o cara não quer que seja perto da casa dele. Exatamente, mas ninguém quer perto de ninguém, exatamente. Mas tem que ter por exemplo, na Praça Lions tem lá uma elevatória. E tem um posto de sucção, que inclusive esse posto de já tinha um, e foi outro que eu fiz com minha empresa também em 2015, que ele tem 150 metros quadrados com uma profundidade de um prédio de 4 andares. É um poço de sucção que colhe e capta todo o esgoto que vem desde lá a Jatiuca, vai até lá por gravidade e depois segue para a Praça 13 de Maio e depois vai para o emissário submarino. Só para entender. Então, são obras necessárias de saneamento, já que nós temos um crescimento da população. Tem um crescimento da população natural e tem o crescimento imobiliário. Então, para isso precisa ter saneamento. Concentrando nessa região. A cidade não tem outra área de expansão? Área de expansão para prédios, para classe média, média alta e tudo mais, você não tem. Não tem. Por quê? Por causa da Braskem, era aquela região de lá, entenda. Mas só tem que ser para lá e para cá. A gente perdeu aquela região dali da... A Beira-Mar nós não temos muita área. Nós temos houve até faz o quê? Uns 15 anos, muitas construções na beira da encosta, aqui no Vale do Reginaldo, por exemplo. Tem... Eu fiz coisa lá, seminário, né? Mas as pessoas compram, mas não querem, sabe, professor? O povo quer, tá ali, beira do Reginaldo, o cara tem aquele visual. Não. Aí o povo quer descer, não adianta. Então, eu entendo porque também. Entenda em geral a população. Nós temos uma renda per capita que é uma das menores do país. Não tem jeito. Então, o forte no empreendimento imobiliário é o Minha Casa Minha Vida, faixa 2, tal, que é o que está se fazendo fortemente na região de Benedito Bentes, ali, prédios, inclusive prédios. Ali no Benedito Bentes, que antes eram só casas. Mas hoje são prédios e a população quer morar em prédios. O interessante é isso, querem. Mas são apartamentos com 2 quartos, suíte e tal. Se você vir um prédio hoje do Minha Casa Minha Vida, você diz, é igual um prédio da Ponta Verde. Os arquitetos que constroem um beira-mar na Ponta Verde, é o mesmo arquiteto que faz vai fazer um projeto lá em cima. Cada vez menor, né? Mas ele é bem funcional, é muito interessante, vale a pena. Mesmo da Ponta Verde, né? Mas vai, que é mais por conta da renda. Mas entenda, no final do dia, a área de Maceió de expansão para a classe... próximo à praia, nós não temos mais. É Ponta Verde altamente adensada, Ponta Verde, Jatiuca, Pajuçara adensando um pouco, a região ali por trás do Poço, Ponta da Terra, aquilo ali por trás, está começando a adensar aquilo ali, porque é o que vai acontecer, não adianta, não tem saída. Litoral Norte, que é esse outro vetor de crescimento, que a vocação ali são prédios, mas também não vão ser tantos prédios assim, porque não cabe, não tem possibilidade. Alguns loteamentos na parte das barreiras ali por trás, alguns prédios também ali naquela parte alta, que isso aí vai acontecer futuramente, não tenha dúvida, e casas em Marechal Deodoro, loteamentos para Marechal Deodoro. Então, Maceió vai crescer até a Barra de São Miguel, vamos dizer assim. Então, até a Barra de São Miguel. Conurbação, né? Pois é. Então, assim, isso é o que vai acontecer. O que precisa, e que o professor tem razão aí total, presidente, é ordenar isso aí, de uma forma ordenada, mais bem ordenada, óbvio. A gente quer o ordenamento, a gente não quer bagunça, não. Deus me livre. É possível fazer isso com um plano diretor, professor? Ei, a cidade é nossa. A função do plano diretor é essa. Não é só a questão de criar novas habitações. É de planejar, é de pensar
soluções. Maceió está lá no texto que a gente trabalhou lá nas audiências do plano. Maceió não é só Maceió, são muitas Maceiós. Tem a Maceió Grota, a Maceió Lagoa, Maceió Litoral, tem muitas Maceiós. Tabuleiro, e cada uma tem que ser vista como áreas de convivência, de bairros. Então, o plano diretor tem que pensar fundamentalmente em bairros, né? Locais de convivência pública. As pessoas não vão comprar um imóvel para ficar o tempo inteiro ilhados, lá abrigados, escondidos dentro dos seus apartamentos, né? Hoje em dia se pensa em compensar isso com uma série de equipamentos de condominiais, piscina e tal, mas fica restrito ali, né? Ninguém mais sai para a rua. As ruas de Maceió estão... Né? Não tem Eu mais. fui criado em rua, né? Você vai para a obra, você vê turista andando na rua, né? Então não vê mais habitante na rua. Quer dizer, vê, mas... Ainda tem o turismo, né? O advento do turismo, que o turismo aqui é fantástico, o turista fica louco por nossa cidade. Imagine, a orla de Maceió, tem nada mais bonito. Os prédios da orla, realmente, se olhar, é uma orla, você chega em Recife. E aqueles prédios lá de Recife, aqueles espigões horrorosos, não vou, pode ser o que for, mas são horrorosos, aqueles espigões de Boa Viagem. Chega aqui em Maceió, você não tem aqueles espigões, você está com a orla. Então isso aí é o que eu desejo para a minha cidade, eu sou daqui, eu quero Maceió melhor. Professor, todos nós. Vocês, os dois, o projeto que está na iminência enfim, de alguma forma ser apreciado pela Câmara, do plano diretor, ele é bom? Ele está maduro o suficiente? Ou ainda está muito cheio de, entre aspas, de buraco? Eu participei de cerca de 40 horas, ou um pouco mais, das audiências públicas, fora as reuniões do Conselho, em que, pelo menos, a ADEME estava presente lá, que o testemunho ADEME esteve lá, nas reuniões do Conselho, do Conselho do Plano Diretor. E nós estamos aguardando o texto final para ler com atenção. Vocês viram? Ler com atenção e eles ficaram... Foi feita uma apresentação no final do ano passado e a gente está aguardando o texto final para dar uma opinião a respeito antes de ir para a Câmara. Né? E na Câmara nós vamos esperando que antes de ir para a Câmara vocês possam observar. Ele não está disponibilizado para a gente. Eu sei, mas o cara fala algumas coisas, alguns debates, enfim. Alguns temas importantes, mas não está disponibilizado. Está aqui. Leia aqui tudo direitinho e vê só. Porque isso antes vai para a Câmara, né? Quando chegar na Câmara, acho que é que a gente vai ter um maior acesso. Nós não temos esse a ideia ainda qual é a Maceió que se quer. Nós não temos. Você não vai ficar discutindo lá 8 pavimentos, o que, papai? Isso aí não. Fica só nisso. Genérico. mobilidade não, da a mobilidade cidade nos preocupa muito. Essa parte alta aqui. Você tem hora para subir, para descer, para sair de casa. Eu vejo em São Paulo, acontece isso. Em São Paulo, o cara diz, não, eu largo 6 horas de trabalho. Que hora você vai para casa? Não, 8 horas. Tem uma academia aqui perto, eu vou para a academia, porque se eu sair 6 horas, eu vou chegar em casa 8h30. Então, eu só saio, aproveito e faço uma academia aqui perto do trabalho. Então, é o que está começando a acontecer em Maceió, né? Infelizmente. E não vejo muita alternativa, não. Tu falou, a área da Braskem, vamos assim chamar. Só para complementar, eu acho que está pensando que Maceió vai dobrar o número de habitantes. Eu espero que não. Eu espero que o governo do Estado, né, tenha uma política urbana de interiorização dessa população, pelo menos de retenção da população no interior. Difícil. De criar Arapiraca. Hoje, para você ter uma ideia, Arapiraca, em termos de CAL de conselho, ele equivale praticamente ao número de registro de responsabilidade técnica ao de Maceió. É impressionante, né, o que se constrói lá. Então, região, né? Dentro dessa perspectiva, você tem que criar alternativas a Maceió. Né? Eu perguntei a história da área da Braskem. O que é que se pode fazer ali com aquilo? Eu sugeriria um grande parque, o Central Park de Maceió. Bom, é uma área em observação ainda. Ninguém sabe exatamente como isso vai evoluir. Então, eles estão preenchendo com areia, não sei mais, talvez algum outro composto químico, né, para estabilizar. A gente não sabe exatamente, os geólogos... Mas vai ficar aquilo lá, aquelas ruínas? Não tem o que fazer. Se soubéssemos exatamente como ia ficar, a gente poderia antecipar projetos para aquela área. Mas eu acho que a ideia de um parque, de uma reserva, de uma área
né? Até com restrição de frequentação, né? Sabe lá o que acontece, o que pode acontecer, né? Eu vou colocar rapidamente uma coisa aqui. Eu fiz 2 prédios ali em frente à Praça Arnaldo de Melo, 2 prédios de 12 andares, Tibério Rocha, o nome do edifício. E teve problema, eles não tiveram nenhuma fissura, mas não foi rachadura não tiveram fissuras, não teve nenhum problema. Acontece que a gente sabe que existe um problema embaixo. Dúvida. Que aí na dúvida, beleza, tudo tranquilo. Tanto é que você pega a rua Belo Horizonte e de um lado estão condenados. Aí você atravessa a rua, não tem uma morada das árvores ali. Morei ali. Como é que pode? Então tinha que indenizar também o Morada das Árvores, porque é uma maldade muito grande. Eu estou aqui no Morada das Árvores, olho para o outro lado, derrubaram a casa. No lado de cá, está tudo bem. O que é que eu quero dizer disso tudo? É que eu não acredito em grandes afundamentos ali na região, até eu acompanhei desde que começou a acontecer. Eu estava como presidente do sindicato, fui às audiências públicas, fui a Brasília, fui ao tribunal, tudo. Eu acompanhei de perto, realmente, estudei até o assunto, e eu acho assim que não vão acontecer ali afundamentos nem nada. Óbvio, é uma área de instabilidade. A prefeitura, se fosse a prefeitura, governo e tudo mais, a própria Braskem, começaria a fazer plantações, derrubava ali, botar árvores e tudo mais, para transformar num grande parque, colocaria vias ali para que os carros pudessem passar ali para desafogar um pouco a Fernando Lima, não vias mais largas. Então, assim, daria uma solução para melhorar o trânsito e uma solução de um Central Park em Maceió. Tem em Nova York, tem em Maceió. Seria um dos maiores parques aí, se você pensar, do Brasil, naquela região. Então, eu acho que é uma... de cautela. Óbvio. Não, eu estou falando que a ideia é boa. Porque a gente tem que pensar para frente. O professor tem razão. Ninguém sabe o que vai acontecer. Pode acontecer, fica do jeito que está. Exatamente. Ele está tendo os cuidados. Tem que ser... Não é de qualquer jeito. Construído lá, ou instalado lá, um museu, uma memória. Isso, tá. Perfeito. Tudo isso dentro do parque. Mas isso é um equipamento, né? Mas assim, lá para nunca mais se esquecer. Mas não pode fazer mais nada ali. Não tem que ser um parque. A gente tem que começar a propagar isso. Nunca mais esquecer o que aconteceu lá, para que não se repita em outras cidades. Exatamente. Museu do Caos. Não é do caos, né? É do caos. Não, Museu da Memória. E fazendo parque, você vai trazer caos para quem região, né? Porque hoje é uma região que você passa por ali, você se assusta. Então, terrível. É super importante que derrubem e bota árvore, começa a plantar aquilo ali e transformar realmente numa área. Jamais vai haver construção de nenhuma forma. É assustador. Hoje não tem uma cidade fantástica. Pode daqui a 20, 30 anos, pode ser que daqui a 20 anos, 30 anos, alguém chegue e tem uns estudos diferentes, porque a tecnologia avança muito. Isso aqui está perfeito, não sei o que. A Defensoria Pública está cobrando da CPRM a atualização dos estudos que ela própria fez e não tem conseguido. Mas é muito difícil. Foi para a Justiça, para que a CPRM atualize. Mas entenda, é muito difícil, porque eu estava conversando aqui antes, o subsolo, o fundo da Terra, é mais difícil até do que o espaço. O cara explorar o espaço, a Terra parece que é mais difícil, é mais complexo. Então, tanto é que você não tem a fotografia do que tem lá embaixo. Você vai com sismógrafos, com não sei o quê, com uma série de aparelhos para ver, vão fazendo os batimentos e identificar o que é que tem. Mas identifica mas não tem um retrato, não tem uma ultrassonografia, né? É interessante. Mas é preciso atualizar, né? Pois é, então isso aí... Tem estudos. Eu acho que não é fácil não, tá? Mas mesmo esses estudos não dá para ter certeza. Exato, né? É triste isso. É triste isso. Mas... Porque é um fenômeno novo, né? Pelo menos não muito conhecido. Você tem ainda fórmulas matemáticas. Problema ambiental, né? Exato. Do mundo, né? Enfim, o urbano é a Braskem. Ricardo, eu vou fazer aqui um último questionamento meu, depois eu passo para você fazer os seus últimos questionamentos. Eu pensei que eu queria ficar aqui até meio-dia, do jeito que ele estava ficando até meio-dia. Eu me divirto falando. É quieto, viu? Eu me divirto. Eu acho bom demais conversar. A gente teve o vereador Alan Pierre aí, que é um vereador que faz parte da Câmara, sentado aí, exatamente onde vocês estão. Ele tem a preocupação de que o plano diretor já possa nascer atrasado, por conta da burocracia, da discussão, da demora e tudo mais. Existe esse risco? O plano diretor já nascer defasado? Velho. Ele já está com 10 anos atrasado? Não, mas a nova peça. Espero que não atrase mais. Eu não vejo, não. Eu acho o plano diretor, na verdade, eles vão tentar inovar em alguma coisa, tem que só ter o cuidado com as inovações. De novo, inovação. Desculpe.
Que cuidado é esse? Que inovação você teme? Na verdade, eu temo assim, eles começam vamos aqui aumentar a permeabilidade do solo em um terreno de 1.500 metros quadrados e fica impossível você fazer um prédio nessa região se você aumentar demais a permeabilidade do solo. Mas a preocupação você sempre essa com a construção? Sim, claro. Mas o setor da construção tem que se preocupar com a construção. Não tem jeito. É impossível não me preocupar com a construção. Alfredo, como é que você não vai? Aí o Cal vai ter que se preocupar também com os arquitetos também, porque os arquitetos fazem parte do setor. Olha a confusão que a gente está. Então, a gente fica aqui achando soluções para não prejudicar. Aí aumenta a outorga. A outorga me preocupa muito, aumento de outorga. Tudo que vai envolver o aumento para o consumidor me preocupa. Eu sou contra aumento de preço. A gente já tem um problema de preço por conta da pandemia, todo esse negócio que a gente não conseguiu repassar. Imagine se você vem com mais coisas ainda acrescidas nesse processo. Tem que ter muito cuidado no que vai ser feito, tá? Você está preocupado com o nível de exigência que o plano... Com o nível de exigência, então tem que ter muito cuidado. A gente tem que estar muito bem... Cal, as entidades... Não socializar os custos. Os custos dos impactos das edificações. Por exemplo, a permeabilidade tem a ver com a drenagem urbana. Claro. Se o prédio não se preocupa em absorver a água da chuva que cai ali, essa água vai para a rua. Claro. Se todos os imóveis lançarem para a rua... Você vai impermeabilizando. Tem que ter a permeabilidade, tem que ter permeabilidade. Tanto é que as cheias nas cidades no mundo todo advêm da permeabilidade do solo. Tem soluções até de você armazenar essa água para usar hoje, jardinagem. Hoje, Maceió, na parte baixa mesmo, ele tem um bom sistema de drenagem, não é ruim o sistema de drenagem. Acontece que, se você vai chover tantos milímetros, 30 milímetros, e chove de uma vez 30 milímetros, aquilo enche, mas em uma hora aquilo baixa. Então, a gente já percebeu. Agora, se a maré está cheia, se você chove, então é aquela tempestade perfeita, né? Então, você tem um probleminha maior. É verdade, já alagamos aí, teve época, foi em 2010, alagou ali na Amélia Rosa, né? Antônio Gomes de Barra ali, alagou o subsolo, caiu, estourou drenagem, porque estava a maré cheia, deu uma chuva muito forte, foi uma confusão danada ali. Então, deixa eu colocar uma última questão. O centro da cidade, professor, Perfeito. O que é que pode ser feito ali? A ocupação... Tá com uma ideia, né, de criar o paço municipal eu acho uma ideia dessa, mas assim, os centros da cidade, onde eles estão sendo revitalizados, você leva a habitação para ali, né? Isso. A ocupação pela população. Isso, é fundamental. Fundamental. Boa lembrança. Perfeito. Eu vou falar também porque eu sei o problema do centro é a questão do patrimônio, né? Do patrimônio e aí tem que se pensar, não é uma área, digamos assim, atrativa ao mercado imobiliário de espigões. Ali não é o caso. Não, espigão não. Ali é outro tipo. Ali eu acho que é mais instituições. São Paulo está fazendo uma coisa interessante instituições hoje. Que dá uma certa vida, mas tem que ter habitação. Né? E não é só Maceió, não. Praticamente todas as capitais brasileiras estão passando esse problema de abandono do centro, de pauperização do centro. Não é, viu, professor? Não é viável você fazer prédio no centro da cidade de Maceió, esqueça. Agora, por exemplo, nos arredores, no Martírio, eu mesmo acabei um prédio, estou acabando outro em cima, na cabeça ali da ladeira dos Martírios. Foi o Gonçalo Viledo e o Jardim São Gonçalo. Estou entregando agora o Jardim São Gonçalo. São apartamentos de 60 metros, 55 metros quadrados, tal, que está sendo negociado com a maioria do povo que mora ali nos arredores do centro. Bacana aquela região. E é interessante tentar se construir nos arredores do centro. Até porque a Prefeitura de Maceió fez uma PPP, agora, da qual a minha empresa foi vencedora também da PPP, lá em São Paulo, na B3, foram duas empresas, Telesio e Engemate, foram as vencedoras da PPP, leilão, tal, e ganhamos. Vamos fazer lá em São Paulo. Está fazendo trabalho exatamente, na B3, e nós vamos deve começar aqui nos processos. Já começamos, na verdade, a fazer todos os testes nos 3 prédios, e aquilo ali vai revitalizar a região. Por quê? Vão ser aqueles 3 prédios, vão ter passarelas, embaixo áreas comerciais, vai ter toda aquela Praça dos Palmares, vai ser anexada ao complexo assim, da prefeitura, o centro administrativo da prefeitura. E o que é que ocorre com isso ali? A prefeitura, estando com um centro administrativo, onde estão várias secretarias, a maioria das secretarias, são 1.700 funcionários públicos locados ali, então vai movimentar a região do centro, e a tendência qual é? Rua do Comércio, aquelas ruas todas, elas começarem a ficar mais movimentadas.
os empresários, lojistas e tudo mais, investir mais nas lojas, que tem que ser investido, preservar melhor o centro, que tem que ser preservado. Em 2002, era Cátia Borne a prefeita, eu fiz lá a revitalização do centro, calçadão, embutimos fiação, trouxemos geradores lá da Espanha, geradores não, subestações enterradas, um negócio fantástico lá, sendo que não foi dado continuidade ao processo. Mas o centro de Maceió, ele é belíssimo, então precisa ser preservado, precisa o apoio forte do CAU, é necessário 5 horas da tarde não tem mais vida lá. Não, precisa. Ah, de manhã mesmo agora, eu vi da Pajuçara, o ex me botou para eu vir pelo centro, porque não tem movimento logo cedo, não tem movimento, só para você entender. E à noite, 5 horas da tarde, também não tem movimento. Então, precisa sim, o centro da cidade, ele é fantástico, e eu acho que a prefeitura deu um grande passo, aí eu tenho que tirar o chapéu para o prefeito em relação a isso, que ele deu um grande passo em levar o centro administrativo para aquela região. É isso, professor. Tem uma questão ainda que não é relativa ao plano diretor, mas como resolver o problema do cabeamento aéreo na cidade? Sim. Esse caos São Paulo a gente vê, né? Passa 3, 4, 5 dias. São Paulo vai começar a fazer isso. É caro já, aquilo, né? Não sei quantos bilhões, mas lá em São Paulo é a Enel. Eles vão começar a fazer, já é uma exigência lá e vão começar a fazer. Aqui em Maceió existe uma intenção, até eu conversei com o pessoal da Equatorial, existe de começar a fazer. Lógico que não é tudo, mas eu acho que tem que se começar, a gente já fez parte do centro, tem que se começar pelo centro ali todinho, tem que fazer aquilo depois e ajustando os demais. Mas eu acho que tem que começar pelo centro, que é super importante esse cabeamento embutido, sabe? Tem muita coisa. Não é só estética, para segurança. A gente tem muita coisa para conversar. E com o presidente aqui, aí ficou fácil. Porque ele tem muita coisa, eu também, e a gente vai aqui com vocês. Aí 2 jornalistas para lascar. Eu não sou presidente, eu estou o presidente. Pois é, eu estou presidente, mas vocês deram a deixa, a gente deixa a porta aberta para uma próxima discussão. Até porque quando sair, né, o documento final, aí a gente pode conversar. Pontuar, né? Mas vocês são muito bons, a gente está aqui, é muito fácil, mas fica muito fácil falar, a gente chega aqui, não tem nem graça, parece que eu estou em casa conversando com minha família. É muito bacana isso, parabéns aí por vocês. Queria agradecer demais a presença dos dois, já deixa a porta aberta para quando o documento estiver pronto, com a expectativa de todos os setores e todos os segmentos da sociedade, que esse documento esteja pronto o mais rápido possível, porque, Ricardo, do documento estar pronto para a discussão da Câmara ainda tem um longo caminho. Né? Mas é necessário. É necessário que a discussão seja longa. Mas queria... Por mais que tenha essa demora, né, histórica, né? Mas você precisa. Queria agradecer demais a presença dos dois. Foi muito interessante. A gente tem visões antagônicas e às vezes elas coincidem, nem são coincidentes. E é isso, Ricardo. É isso. Agradecer a sua presença. É isso aí. Obrigado. Quero agradecer demais ao público. Obrigado. Um grande abraço, pessoal. Eu agradeço. Obrigado a todos.